chocolate quente no começo e pinhão no fim. Brincadeira, gente, não vai ter pinhão. Quem quer pinhão vai lá no... Bate ali, ó, no Felipe, na casa do Felipe, porque pensa no pinheiro que dá pinhão. Uma bênção. Boa noite, amados. Muito bom estar aqui com vocês. E para mim é um privilégio, uma honra muito grande poder estar aqui para compartilhar com você um dos personagens, uma da história da palavra de Deus. Eu vou dizer que top 5 para mim. Eu acho que é a palavra que eu sobre, né? Tentando sempre trazer um olhar diferente, mas eu acho que é a palavra que eu jamais preguei até hoje, que é dos clássicos da Bíblia, falando dos clássicos da Bíblia, a história do José, o sonhador. José, o sonhador. José foi o 11º filho de Jacó. Ele foi um sinal do fim da esterilidade de Raquel. Ele marcou ali esse fim desse sofrimento dessa mulher. Raquel era a esposa favorita de Jacó. José era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Imagina, coisa pequena a descendência desse homem. Filho aí da descendência dos patriarcas da palavra de Deus. E ele nasceu em Padã Arã, na Mesopotâmia, na época em que Jacó ainda trabalhava para o seu sogro Labão. E José, por ser filho de Raquel, acabou se tornando o filho favorito de seu pai. E José, essa história começa em Gênesis, vai de Gênesis a 37, do capítulo 37 até o capítulo 50. É uma história que, narrada, tem mais ou menos 1/3 de ocupação do livro de Gênesis. Ocupa bastante o primeiro livro da Bíblia, a narração da história de José. E começa quando José tinha aproximadamente 17 anos de idade. Um jovem, adolescente de 17 anos, quando começa a narrativa ali, no capítulo 37, a gente não vai conseguir ler tudo, são muitos capítulos. Então a gente vai em alguns versículos ali pontuando essa história e falando aquilo que ela traz pra gente. Que essa história pode falar conosco essa noite, que José pode nos ensinar nessa noite. Eu creio que é algo muito valioso e poderoso. Por isso que eu queria te convidar nesse instante para fechar os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus, o Senhor abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, todo problema técnico, Senhor, toda luta que travada hoje para esse culto não acontecer, nós pedimos, Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a favor de nós, Pai. Vem agora, Senhor, manifestando o teu poder, a tua graça, Senhor. Abre cada coração, cada mente, Deus, nesse lugar. Todo levante, todo empecilho, Senhor, toda luta travada para que não aconteça e as pessoas recebam da tua porção nessa noite, que caia por terra em nome de Jesus. Estabelece, Senhor, a tua vontade no nosso meio, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então ali, no capítulo 37, o pai de José, Jacó, no versículo 14, fala assim para ele. Ele tinha os irmãos mais velhos, e o pai então diz assim: vá lá e veja se os teus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias.
Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse a Siquém, e ele foi. E quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que está procurando? Ele responde: estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe para onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. E eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. A distância entre Hebrom e Siquém, que foi o primeiro lugar em que José foi procurar os seus irmãos, foi uma longa viagem de 80 quilômetros. Chegando ali, ele descobre que os irmãos não estavam ali, mas eles tinham ido para Dotã. Dotã de Siquém, onde ele estava, onde ele estava procurando, eram mais 17 quilômetros. E é muito interessante, porque Dotã era uma rota de nascentes de água. Então, a gente já começa a perceber Deus trabalhando e arquitetando alguns detalhes dessa história. Porque quando José chega em Dotã, que ele encontra com seus irmãos, José estava vestido com uma túnica colorida, a palavra de Deus fala, uma túnica da qual seu pai havia feito, e só tinha feito para José. E esses irmãos olharam ele se aproximando e disseram: lá vem ele, esse insolente, esse petulante, esse irmão que se acha a bolacha mais recheada do pacote. E eles então falam assim: olha, a gente tem que acabar com ele, vamos matar ele, vamos acabar com ele, porque é insuportável. E esses irmãos ficavam muito irritados, porque José, ele tinha tido 2 sonhos, e ele compartilhou esses sonhos com os irmãos, e esse sonho dizia que esses irmãos iriam se prostrar diante de José. Então imagina o cenário: irmãos que já percebem que José é o favorito do pai, e esse menino ainda na sua inocência chega para os irmãos e fala assim: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho, e ele então diz 2 vezes consecutivas que sonhou, e a interpretação do sonho era que os irmãos iriam se curvar diante dele. Então eles estavam por aqui desse irmão. E um dos irmãos intercedeu e disse: olha, não vamos matá-lo, vamos jogar ele num poço. E aí tinha um poço seco, profundo, e eles jogaram José nesse poço. E eles pensaram: olha, os mercadores passarão por aqui, e se nós vendermos ele como escravo, e ele vai embora, e ele vai para o Egito, e a gente fala para o nosso pai que ele foi morto. E eles todos concordaram, exceto um dos irmãos que não estava presente nesse momento de decisão. Isso foi decidido quando passaram os mercadores, que só passaram porque foi em Dotã, que era uma rota. Se eles estivessem em Siquém, isso não teria acontecido. Arrancaram essa túnica, a roupa dele, essa túnica feita pelo pai, venderam ele como escravo para os egípcios que estavam passando ali, os mercadores. Mataram um animal, colocaram sangue nessa túnica e levaram essa túnica para o pai Jacó e falaram: olha, nós encontramos a túnica do nosso irmão no caminho, e ele foi morto por um bicho, e a única coisa que restou foi a túnica. E a palavra de Deus diz que Jacó ficou muito mal, muito entristecido. Não tinha nada que fazia aquele pai voltar a ter alegria. Foi muito triste. E a história então continua. José chega no Egito e ele é vendido para um homem de muito poder. E esse homem coloca José para ser mordomo
tempo, Potifar, esse homem, começa a perceber a competência de José. E a palavra de Deus diz que a mão do Senhor estava com ele e o abençoava. E as coisas da casa daquele homem começaram a prosperar, até que esse homem entrega tudo nas mãos de José para administrar. E José passa a administrar tudo que diz respeito a esse homem. E a palavra diz que nesse momento onde as coisas começaram a engrenar na vida de José, onde, pensa, queridos, eu sempre gosto de dizer isso, quando a gente fala da história de José, a grande maioria das pessoas já conhecem o fim da história. E é muito fácil a gente falar de uma história quando a gente já sabe do fim dela. Mas aqui eu quero que você se atente, porque é isso que o Senhor quer falar conosco essa noite, em relação ao processo que o Senhor fez para que José alcançasse e estivesse exatamente no lugar aonde e no momento que ele deveria estar. E isso dependeu exclusivamente de como José iria corresponder, reagir, responder ao plano que o Senhor estava escrevendo através da vida de José. Então veja só, um menino de 17 anos, uau, não é que vem um chocolate quente aqui? Ui, muito bom. Peraí, gente. Delícia. E aí então, para pensar. Que traumático, que terrível. Você ser colocado num buraco pelos teus irmãos. Você ser vendido como escravo. E esse menino temente a Deus continuou temente a Deus. Continuou honrando ao Senhor. Continuou fazendo aquilo que era certo e justo aos olhos do Senhor, mesmo enfrentando uma adversidade muito grande. E aí então, esse rapaz começa a fazer as coisas certas, começa então a ser abençoado ali naquele contexto, quando de repente uma mulher começa a dar em cima dele, a esposa de Potifar. E a palavra de Deus diz que ela começa a se insinuar, e ele vai fugindo, ele vai escapando, e ela vai se insinuando, até que um dia ela resolve dar o bote. E ela chega para ele e se declara e fala: olha, eu quero deitar com você. E ele fala: me desculpa, mas o Senhor, Ele me deu... olha, vamos ler essa parte. Ali, capítulo 39, a partir do versículo 7. 39, a partir do versículo 7, diz assim: algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: vem, vamos para a cama. E ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora. Pois a mulher é dele, Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou, correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. De novo a capa é deixada. Olha que curioso. Primeiro foi a túnica e agora a capa.
Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei mais alto que pude. Logo que comecei a gritar alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí continuou a mesma história. Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam presos os reis. E José ficou ali. Quero parar aqui no 20. E aí, ela então diz para José que ele tentou abusar dela. E esse homem, fazendo tudo que é certo, fazendo tudo que é correto, preste atenção, honrando o Senhor dele, preste atenção nisso. Um cara que não tinha esposa, um cara que não tinha mulher, um cara que estava sendo tentado diariamente por uma mulher, um momento que não tinha ninguém em casa para ver. A palavra de Deus diz que os empregados não estavam, ninguém estava, ninguém podia ver, ele podia aproveitar ali, mas ele decide honrar ao Senhor. E nesse momento em que ele decide honrar ao Senhor, ele se lasca mais uma vez. Ela inventa, ela vira o jogo e esse rapaz, por honrar ao Senhor, é preso. Queridos, quantas vezes nós medimos, preste atenção, as bênçãos de Deus pelo resultado? Quantas vezes nós medimos as bênçãos do Senhor pelo resultado? Mas eu tô aqui para te dizer que as bênçãos de Deus, ela é medida pela obediência. O resultado ao olhar humano estava muito ruim. Quantas vezes é o resultado que define se é bênção ou não para nós? Quantas vezes é o resultado que define pra gente dizer se é bênção ou não? Mas eu tô aqui para te dizer que nem sempre é assim. Porque aos nossos olhos, muitas vezes, pode parecer caótico, mas se nós estamos em obediência, é isso que é bênção e é assim que nós estamos prosseguindo para aquilo que o Senhor quer fazer e realizar. Muitas vezes o Senhor nos pede um posicionamento que ao olhar humano parece idiotice. A verdade é essa. Esse cara foi olhado por um olhar humano e falou: cara, você é muito trouxa. Como é que você faz isso com uma mulher poderosa dessa? Ia lá, cedia o capricho dela e estava tudo bem. Você ia continuar sendo um grande administrador, de um homem poderoso. Olha tudo que você conquistou. Mas ele não abriu mão dos seus valores, dos valores que ele tinha em Deus. Então ele é preso. É muito interessante porque há algo muito curioso aqui. O crime que José cometeu para aquela época, jamais a penalidade dele seria apenas ser preso. Ele deveria ter sido morto. Ele só não foi
Porque Potifar com certeza conhecia a mulher que tinha. E a história então continua. Ele é preso e na prisão a palavra de Deus diz, olha aqui no capítulo 21, versículo 21 da continuação. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Isso é incrível! O cara é preso, chega ali, ele é tão diligente, ele é tão honroso, ele é tão correto, ele é tão íntegro, que em pouco tempo ele já conquista a confiança. Ele não é mimizento com Deus. Ele não chega para Deus e fala, poxa vida, Deus, eu fiz tudo certo e agora eu estou aqui, nesse cárcere preso, o que eu fiz para merecer tudo isso? Não. A palavra de Deus diz que ele continuou sendo diligente. Ele continuou fazendo o melhor. Em pouco tempo, José já estava num lugar de privilégio e destaque, mesmo em meio a uma circunstância adversa. E a história continua e diz que foi ali preso, nesse cárcere, o copeiro e o padeiro do rei, que fizeram uma coisa errada. O rei se irritou demais, mandou então eles serem presos, e eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho. E eles ali intrigados com esse sonho, José então interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E para um ele diz assim, olha, na interpretação, daqui 3 dias, eu vou ter que resumir porque é muita coisa, daqui 3 dias o rei vai te chegar, você vai entrar na presença dele e você vai voltar a trabalhar para o rei. E você, daqui 3 dias, você vai estar na presença do rei e você vai morrer. E José diz assim, presta atenção aqui. Ele diz assim, 39:14. No 39:14. Não é no 39:14. É no 40:14, desculpa. No 40:14 diz assim, aí José fala assim, olha, quando ele desvenda o sonho, ele fala assim, porém, quando você estiver muito bem lá, para aquele que não ia morrer, lembre de mim e, por favor, tenha bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. Então aquele que não seria morto, ele fala assim, olha, lembra-se de mim quando você sair. Veja lá no versículo 23. O último versículo diz assim, porém o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Veja só, falando de processos. Ele desvenda um sonho. O sonho acontece. Esse copeiro vai, um é livre, o outro é morto. José, para aquele que sobreviveria, falou, olha, se lembre de mim. Imagina a expectativa do coração desse moço quando o sonho se concretiza. Eu fico imaginando a expectativa do coração de José. Mas a palavra de Deus diz que esse copeiro esquece completamente dele. E aí o capítulo 41 diz assim, 2 anos se passaram. Então, depois de 2 anos, esse processo, queridos, de José
vendido pelos irmãos, até este momento que José vai se encontrar com o faraó. São 14 anos de perrengue, de fazendo tudo certo e dando tudo errado. De fazendo tudo certo e dando tudo errado. 14 anos de resiliência. 14 anos resiliente. Sabe, essa resiliência foi usada por muitos anos dentro de uma realidade de física. Não faz muito tempo que a gente usa esse termo para comportamento, mas resiliência significa aquele que tem a capacidade de passar por uma pressão muito grande. E quando essa pressão passa, ele não se deformou, ele se manteve. José é a prova de um homem resiliente, porque ele foi pressionado. Não foi um dia, 2, uma semana, 14 meses, não foram 140 dias, não, 14 anos de perrengue. Até que o rei, preste atenção, tem um sonho. E esse sonho perturba esse rei. E ele manda chamar todos os sábios, todos os magos, a galera para tentar desvendar, e ninguém conseguia. E aí o que acontece? O copeiro do rei. O copeiro do rei chega para o rei e fala assim: Senhor, quando eu fui preso, eu conheci um homem na prisão. Preste atenção. Se esse homem da prisão tivesse magoado com Deus e se negado a ser usado por Deus, porque ele estava sendo injustiçado, ele não teria sido lembrado nesse momento. Mas ele é lembrado pelo copeiro. Ele fala assim: esse cara vai desvendar. E aí a palavra de Deus diz que José então é convocado para estar diante do rei. E ele toma banho, ele faz a barba, ele coloca uma nova roupa, uma nova túnica, e vai se apresentar diante do rei. E o rei então conta o sonho. Eu não posso também me atentar aqui ao sonho. Leiam, porque é incrível essa história. Mas a conclusão que ele chega através desses sonhos, são 2 sonhos. E José fala assim: olha, está muito claro. Falava de vacas gordas, vacas magras, espigas cheias, espigas secas. E ele fala assim: olha, está muito claro que esse sonho é que iremos passar o Egito por 7 anos de fartura, mas 7 anos de muita fome e miséria. E o rei se assusta ouvindo aquilo. Ele fala assim: não, mas é muito fácil, dá um jeito nisso. O que é preciso fazer, porque o Senhor está tendo esse sonho, e há uma maneira que nós podemos contornar essa situação, que é de nós, durante esses 7 anos de muita fartura, a gente estocar. Nós temos que ser estratégicos nesses anos e fazer um grande celeiro. E o rei, ouvindo tudo aquilo daquele administrador, olha para ele e diz assim: uau, esse cara é muito inteligente. Esse cara é muito bom. Gostei dele. Falou com firmeza, já desvendou o sonho, já trouxe a solução. Olha só, eu quero você aqui, administrando e governando. A palavra de Deus diz que José então é colocado como um primeiro-ministro ali no Egito. Depois de Faraó, ele era o homem mais poderoso do Egito. E aí a história se desenrola. Porque a família de José começa a passar necessidade. E os irmãos vão até o Egito.
na escassez. E José então se depara com os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece os irmãos. E José então coloca umas coisas na bagagem deles e manda chamá-los e acusa-os e manda chamar o irmão dele, Benjamim, que era filho de Raquel, o mais novo, o 12º. Jacó fica desesperado porque era o único filho que ele tinha com Raquel. Raquel havia morrido no parto de Benjamim. E Jacó fala: quero, mas aí não tem jeito. Até que Benjamim chega e José não aguenta. Ele sai em alguns momentos para chorar e Deus ali mexendo com ele, com o passado dele, pedindo para que ele perdoasse. E José, em meio a tudo aquilo, a palavra de Deus fala que ele estava com os irmãos e ele manda então preparar um banquete para os irmãos. E ele se retira e chora. E Deus ministra uma cura interior. E ele volta e revela a identidade dele. E a palavra diz que Faraó, quando soube de toda essa história, mandou chamar toda a família de José e deu para eles o melhor da terra. É muito interessante porque quando a gente vai ver a questão histórica da época, os egípcios jamais colocariam um homem semita que não fosse egípcio para ocupar aquele lugar. Mas de acordo com o ano, os iquiços, que eram semitas, eles haviam conquistado o Egito. E foi exatamente nesse momento em que José se torna esse governador. Depois de alguns anos, 1750 até 1550, eles governaram. Depois disso, um poder, os egípcios novamente tentaram e conseguiram tomar o Egito. E é muito interessante que é por isso que em Êxodo 1:8 diz assim, que Faraó havia se esquecido de José, porque não era da mesma linhagem dos egípcios. É só uma curiosidade histórica aqui. Mas durante 20 anos, aquela família e a descendência de José foram abençoados por tudo isso que aconteceu. Eu precisava te dar esse pano de fundo desse rapaz, desse homem de Deus, desse homem que entende o que é processo, desse homem que Deus pôde contar com ele. Quando nós paramos para pensar que o Senhor foi arquitetando todos os detalhes para que ele chegasse aonde ele chegou, é porque Deus pôde contar com a integridade dele. Deus pôde contar com a adoração dele. Deus pôde contar com esse homem que não em nenhum momento vacilou na sua caminhada com o Senhor. Fato. A gente vive num momento, amados, e eu quero falar com vocês sobre isso, de que barateamos demais a graça, de que erramos, falhamos, tropeçamos e falamos assim, tudo bem, porque o Senhor nos perdoa. Fato, é verdade, Ele é perdoador para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor busca José. O Senhor conta com José. O Senhor conta com aqueles que irão permanecer mesmo quando a circunstância está muito adversa. Mesmo quando está num perrengue desgramado. Mesmo quando parece que Deus está longe. Mesmo quando parece que a gente está fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Mesmo quando a gente não está
gente está buscando a obediência. Quando a gente estuda a história do cristianismo, de novo, só um pouquinho de história aqui pra gente. Eu estou estudando a história do cristianismo, estou mergulhando nisso, e eu tô, é fascinante. Eu quero só recapitular com você muito brevemente esses 2020 anos de história do cristianismo. Vocês estão aqui? Podemos sentar um pouquinho com o nosso tataravô e contar como é que foi a nossa história? Você está interessado em saber como que é a tua história? Porque estudar a história do cristianismo é estudar a tua história. É entender como que começou. Como tudo começou. Quando a gente para pensar e a gente começa a estudar do primeiro ao terceiro século, zerou, né? Jesus nasceu, zerou o calendário. Do primeiro ao terceiro século, foi um momento onde Jesus nasceu. Jesus, então, ali no ano 33 foi crucificado. Jesus fez os discípulos, deu o pontapé inicial, começou a igreja. Nos primeiros 300 anos, foram anos de muita perseguição. O primeiro imperador a perseguir os cristãos foi Nero. E Nero, ele perseguia de uma maneira tão absurda que ele mandava fazer tochas humanas de cristãos. Ele mandava besuntar de piche as pessoas. E no castelo dele, ele mandava colocar tochas humanas e atear fogo nos cristãos. Era uma perseguição terrível, mas a história diz que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam e se multiplicavam. Mais eles cresciam. O povo, os comerciantes se convertendo ao Senhor e viajando e fazendo acontecer. O segundo, então, imperador, tão sanguinário, olha só, dentro de Nero ainda, da liderança de Nero, Paulo foi decapitado, Pedro, os historiadores dizem que ele foi crucificado, o apóstolo Pedro, e pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque ele não era digno de ser crucificado como seu mestre. Depois veio o imperador Domiciliano, que exilou João na ilha de Patmos. Ele era menos sanguinário, ele exilava, ele expulsava. E os estudos, quando você começa a estudar e você estuda na palavra também, você vê que a igreja continuava a crescer. A igreja não parava de crescer até que chegou Trajano. E Trajano deu uma folga. Não que ele tenha liberado, mas ele falou, olha, eu não vou gastar dinheiro no meu governo para perseguir. Se der algum problema, a gente mata. Nesse momento de Trajano, esse imperador, o cristianismo começou a se estruturar. Vamos dizer assim. Começou então uma estruturação do cristianismo, a igreja começou a se unir, e foi nesse momento que a igreja começou a sofrer e a tentar se levantar contra todo tipo de pensamento herégico que começou a levantar, principalmente o gnosticismo, que o gnosticismo questionava a divindade de Cristo, falando como pode um ser de carne e osso ser divino e ser comparado como Deus. Isso começou a entrar dentro do cristianismo. A igreja então preocupada fala, não, nós precisamos nos unir, nos juntar para combatermos a essas mentiras que estão invadindo o nosso povo. E nesse momento então é criado o cânon, o credo e a apostolicidade, aonde é juntado todas as cartas apostólicas. O Novo Testamento não existia ainda. Eles compilaram, juntaram todas as cartas dos apóstolos
apóstolos, eles declararam um credo, não era uma oração, mas era uma afirmação de fé naquilo que eles criam como uma igreja. E ali surge a primeira igreja, que é chamada como a Igreja Católica Antiga. Igreja Católica significava a universal, a igreja universal, a igreja de todos os cristãos. E olha que interessante, que nesse momento, onde as cartas dos apóstolos eram muito importantes, era o cerne, aquilo que centralizava a igreja, eles começaram então a colocar o nome nas igrejas dos apóstolos, indicando que aquela igreja era apostólica. E assim surgiu a igreja de São Mateus, de São Marcos, de São João, de São José. A idolatria veio muito tempo depois. Era um sinal de que aquela igreja estava debaixo daquele credo, debaixo daquela carta apostólica e daquela realidade. Depois desse momento veio um outro imperador, ali no século II, no ano de 249 a 251, que foi Décio. E depois disso, que foi muito pouco, Diocleciano, 284 a 305 depois de Cristo. Esse foi o maior sanguinário de toda a história do cristianismo. A sua perseguição era sistemática. Ele era forte na perseguição. Ele perseguia de tal maneira que ele mandava o exército sair na rua. E as pessoas precisavam apresentar uma carta declarando que elas adoravam todos os deuses romanos. E se aquela pessoa não tivesse uma carta e não declarasse aquilo, ela era martirizada na hora. Ela era morta. E foi um momento onde muitos cristãos foram mortos, executados. Mas isso não fez com que o cristianismo parasse, com que o cristianismo perdesse sua força. Isso fortalecia os cristãos, isso fazia deles mais resilientes. E a história continua. Vamos lá, vamos pra frente. É difícil trazer tanta coisa em tão pouco tempo. Foram 300 anos assim. De repente aparece um imperador chamado Constantino. Diocleciano, ele tinha dividido o governo dele de uma maneira diferente. Ele tinha dividido em 4 estados e colocado governadores ali para governar. E um desses estados, o pai, que agora eu não lembro do nome dele, o pai de Constantino, ele governava ali. Quando Diocleciano foi retirado do poder, o pai de Constantino pede para o filho assumir aquele governo daquele território. E Constantino então decide invadir Roma. E nesse momento ele tem uma experiência com Deus, de uma visão onde Deus diz assim: olha, eu estou contigo e você vai vencer essa batalha. Constantino então manda colocar no seu exército o sinal da cruz na roupa, na farda, e vai invadir Roma para conquistar, e conquista Roma. Então começa a história de um imperador simpatizante. Sua mãe já era cristã. E ele começa então a mergulhar nisso até que se oficializa a Igreja Católica Apostólica Romana no Império Romano. Mas antes disso, desculpa, eu pulei aqui. Antes disso, na Idade Média, o cristianismo se tornou predominante na Europa, na Irlanda, na Rússia, na Grécia. Em 451 surgiu um problema onde a igreja tinha uma opinião dividida entre a autoridade absoluta do Papa. Alguns não acreditavam nisso. Foi aonde começou então a conflituar. E ocorreu em 1054, anos depois, a ruptura definitiva
entre a Igreja Católica Romana, seguidores do Papa, e a Igreja Ortodoxa, que significa em grego a igreja com a crença correta. Olha que interessante. Então foi dividido em 54 os católicos dos ortodoxos, e só quase 500 anos depois a gente está entrando em cena aqui, queridos. A Reforma Protestante, em 1517. Em 1517, Martinho Lutero, o alemão, com as suas 95 teses, confronta as ideias da Igreja Católica. A sua ideia não era dividir a Igreja, mas era reformar a Igreja como estudante para padre, como conhecedor de tudo ali. Como um padre, ele queria uma reforma, mas isso não foi possível. Ele foi, por sua desobediência, retirado, afastado, expulso da igreja. E ali começa um movimento protestante. E nesse movimento protestante de 1500 e pouco, a 500 e poucos anos atrás, nasce então a Igreja Luterana, e há muitas ramificações, aonde vem a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Batista, a Igreja Anglicana. Dentro da história começam a surgir as igrejas históricas, reformadas, e depois vieram as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais eram aquelas que entendiam, porque no começo essas igrejas reformadas não acreditavam no poder e na manifestação do Espírito Santo, como até hoje não acreditam. Eles acreditam que aquilo parou lá, que aquilo foi no tempo da Bíblia, não é para hoje, acabou. E surgiu então a igreja pentecostal, que acredita em Atos 2, na descida do Espírito Santo, que os milagres são possíveis. Se a gente orar por alguém, alguém pode sim ser curado. É nóis! É nóis pra cima, Mas, queridos, no meio dessa história toda, e agora é aqui, chegando aqui, hoje, nessa viagem do tempo que eu estou tentando dar para vocês da maneira mais resumida do mundo, eu quero chegar hoje na igreja. Quem somos nós hoje na história do cristianismo? Se estabeleceu uma igreja chamada neopentecostal. Nós não somos uma, mas somos muito influenciados por ela. Muito. E hoje eu estou aqui para dizer para você que se você deseja ser como José, você precisa rever o teu cristianismo. A igreja neopentecostal é uma igreja que gerou um bando de gente que só pensa em si, o que é melhor para si, um monte de gente interesseira, um monte de gente que quer barganhar, um monte de gente que acha que Jesus é produto, um monte de gente que acha que vai aceitar Jesus e que vai ter a casa própria e o carro do ano. Não é isso! Cristianismo! Esses homens não foram mortos, não foram perseguidos, não foram decapitados, não foram queimados vivos, para que hoje Jesus se iguale a um carro novo na garagem. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O teu cristianismo tem a ver com reconhecimento daquilo que Jesus fez, que vai tão além do que os nossos olhos podem ver, vai tão além do que a nossa carne pode sentir. É um testemunho de fé, é uma crença que vai além de nós. Amados, vai além
de igreja a gente é hoje? Quando eu olho para a história, eu olho para esses cristãos, eu olho para essas pessoas, eu falo, Jesus, que tipo de igreja a gente é, meu Deus? Por favor, Senhor, tem misericórdia da gente, abre os nossos olhos. Queridos, precisamos acordar. É muito lindo, como igreja, a gente olhar para José e falar, olha só o que Deus fez, olha só que Deus honrou, porque Deus honra. Amados, Deus honra quem honra. E muitas vezes, sabe qual que é a honra de Deus? É morrer pelo Evangelho. E aí, quantos de nós estamos dispostos a negarmos, a andar com um papel que declara idolatria para outros deuses, a não ser o único que é merecedor da nossa adoração? Sabe quando isso acontece com você? É quando você é tentado a se vender. Esses policiais estão soltos aí. Eles continuam soltos por aí todos os dias perguntando pra gente se a gente tem essa cartinha ou não. O desafio continua. Pode parecer mais sutil, pode parecer diferente, mas os desafios que a gente tem ainda são os mesmos. De continuar, de persistir, de perseverar na nossa fé. Em Mateus 25, 21, o Senhor diz assim para o seu servo, e isso para mim é José. É isso que eu quero que o Senhor fale para mim. É isso que eu quero que o Senhor olhe para cada um de vocês e fale para você. Quando nós nos encontrarmos com Ele, que Ele possa dizer, servo bom e fiel. Porque fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. E sabe, esse muito para mim é o céu. A palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre se atenta muito ao reino de Deus, fato. Mas quando eu falei a sua justiça, a justiça do reino é sermos homens e mulheres justos na terra, assim como José foi. Quando fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é que o Senhor está buscando em nós sermos homens e mulheres justos, resilientes, perseverantes, fiel no pouco, fiel nos detalhes, fiel no dia a dia, fiel naquilo que parece bobo, fiel quando ninguém está vendo, fiel mesmo que a gente vai ser taxado de idiota, fiel mesmo quando olharem para você e falar, não acredito, você foi um burro de ter confiado, você foi um burro de ter, mas como você foi inocente. Quando chegam para mim e falam assim, ai, meu Deus, eu fui muito inocente, eu não acredito. Eu pergunto assim para a pessoa, quem você prefere ser o da história? O inocente ou o usurpador? Quem que você prefere ser da história? Servo bom e fiel.
Que se levante, Deus, uma igreja. Que os nossos netos, bisnetos, se o Senhor não vier até lá, não olhe para esse momento da história do cristianismo como um momento decadente, mas que possa olhar para esse momento da história do cristianismo como um povo que te adora, Senhor. Um povo que te ama, Pai. Um povo disposto, Senhor, a se entregar, Senhor, pelo Teu nome, Senhor, pelo Teu Evangelho, Pai. Tanto, Senhor, entregar as suas vidas em favor do Evangelho, Pai. Nos ajuda, Senhor, toda mentira, todo engano, Senhor, toda motivação errada, Pai, que nos fez, Senhor, nos achegarmos a Ti, que caia por terra e que possamos prosseguir, Senhor, com a motivação certa, Pai. Que possamos ser provados e aprovados pelo Senhor dentro da história que vivemos hoje, Pai. Nos levanta, Senhor. Nos levanta, Senhor. Levanta o Teu povo, Pai, como José, Senhor, nessa nação, nessa geração, Pai. Que a gente não se corrompe, Pai, que possamos ser incorruptíveis, Senhor. Que possamos, Senhor, erguer a bandeira da santidade, Pai. Do Evangelho, Senhor, puro, imaculado, genuíno, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Eu quero que vocês cantem aquela música que eu ouvi hoje aqui, que vocês cantaram. Que tem tudo a ver com a palavra. Eu quero que você possa adorar o Senhor com essa canção e que essa canção seja a tua oração. Te adoramos, Senhor Jesus. Derrama o teu coração diante dele agora. Talvez você que está nos visitando nessa noite, é uma palavra um pouco forte para você. Quero te dizer que Jesus te ama e Ele morreu por você. Mas hoje era uma palavra para os irmãos mais velhos. E você, irmão mais velho, se derrame agora diante da presença do Todo-Poderoso. Peça para Ele colocar o teu coração no lugar. Peça para Ele te encher de coragem, ousadia, resiliência. Levanta o teu exército, Senhor. Queremos fazer parte, Pai, da história da igreja, do cristianismo de uma maneira positiva, somando, Senhor. Que o Senhor possa olhar para a gente, Pai, e fazer planos através de nós. Projeção, por favor, queridos, a música também. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti.
eu vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento, Jesus, lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero ao Senhor, nada mais, nada além de ti. Só quero nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Nada além de ti, Senhor. Toma o teu lugar no nosso coração, Jesus, na nossa vida. Toma o teu lugar, Pai. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Pai. Você que está nos visitando hoje, a palavra de Deus diz que a gente tem que dar leitinho pros nenéns. Não dá pra dar comida sólida. Me perdoa porque hoje foi uma feijoada pra galera. Mas é que às vezes a gente precisa também. A gente fica muito fraquinho. Mas você que nos visita, eu quero te dizer que desde o momento que esse culto começou, do início, foi falado de que Jesus
Abriu mão de estar no céu, um lugar incrível, perfeito. Ele se fez homem. Ele padeceu, ele morreu, ele entregou a vida dele. Para que possamos ser perdoados e reconciliados com Deus Pai Todo-Poderoso. E o cristianismo que foi narrado aqui hoje tem escrito essa história. Hoje nós somos no globo mais de deixa eu ver aqui, eu anotei para não falar nada errado. Onde eu pus? Ah, tá aqui. 2 bilhões de seguidores. A maior igreja que existe no planeta Terra. Nós fazemos parte. São mais de 30 mil igrejas. 2 bilhões de seguidores. Desse Cristo, desse revolucionador, desse revolucionário que teve a capacidade de zerar o calendário. A vida, a história é antes dele e depois dele. O Messias imaculado, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Nessa noite, Ele quer se apresentar a alguns de vocês. Nessa noite, Ele quer convidar alguns de nós aqui. Nessa noite, Ele está tocando e batendo na porta de alguns aqui. Convidando você para abrir a porta e falando assim: eu te aceito, Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu quero que o Senhor... Eu quero fazer parte dessa história como um seguidor teu, como um discípulo teu. Eu quero reconhecer o teu agir, a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que só Jesus, só através dele nos chegaremos ao Pai. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega a Ele se não for através de Jesus. Não é que Ele é um dos caminhos, não é que Ele é uma das verdades, não. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ninguém chega a Deus Pai reconciliado como Deus Pai. A palavra de Deus diz que todos são criaturas de Deus, mas só se tornam filhos aquele que reconhece Cristo como irmão mais velho, porque nós somos co-herdeiros da herança com Ele, através dele. E Jesus então nessa noite quer fazer morada nos corações. Quer te incluir nessa morada que Ele está preparando junto ao Pai. Projetando a tua eternidade. Planejando a tua eternidade. A gente é tão terreno. A gente está tão preocupado com tudo que está aqui acontecendo, mas amados, a vida vai muito além desses 100 anos que você pode viver aqui. E aí? Você está preparado? Você está preparada? Jesus então te convida. Bate a tua porta e basta você convidá-lo a entrar. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, hoje a gente se ateve ao primeiro, que foi Gênesis, mas o último livro da Bíblia diz que Jesus bate a porta e aquele que decidir abrir, ele entra naquela casa, prepara um banquete e senta-se à mesa.
E hoje Ele bate em algumas portas aqui. E aquele que estiver disposto a trilhar essa jornada junto com Jesus, eu quero te convidar a ligar o pisca do teu carro, que eu quero fazer uma oração com você. Você que quer, amém, amém, amém. Eu vejo alguns piscas ligados. Glória a Deus, amém, amém, aleluia. Oh Jesus, a família está crescendo, Pai. Prepara novos quartos, Senhor. Prepara novos quartos, Pai. A minha filha está crescendo, Jesus. Você então que quer fazer essa oração, você que está em casa nos assistindo, não sei onde você está, mas se você deseja também entregar sua vida ao Senhor, coloca a mão no teu coração agora, feche os teus olhos e repita comigo essa oração que vai mudar o destino da tua vida. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te convido a entrar na minha vida. Toma o teu lugar no meu coração, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha alma, no meu espírito. Eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, perdoa os meus pecados, me lava, me purifica, tira de mim todo vício, todo intento ruim, todo trauma, todo medo, toda insegurança, e traz a tua paz, a tua presença, a tua vida, o teu amor, a tua alegria. Jesus, se apresenta a mim, porque nessa noite eu te declaro como Senhor suficiente. Eu abro mão de toda idolatria e declaro que a partir de hoje o Senhor é digno de receber com exclusividade a minha adoração, a minha adoração. Aleluia! Oh, te adoramos! Além de ti, só quero a ti. Você pode vibrar, você pode adorar.
de chamar a atenção de algo que tem acontecido e nós precisamos trazer isso em gratidão ao Senhor. Há 9 domingos nós temos feito o nosso culto drive-in. E há 9 domingos nós temos tido uma equipe de voluntários, irmãos e irmãs, que tem se dedicado desde 1h da tarde até quando você vai embora, para desmontar isso aqui, montar e desmontar, feito com excelência. O pessoal, desde o pessoal da diaconia, o pessoal do louvor, o pessoal da mídia, o pessoal do estacionamento. Eu gostaria de que você pudesse nesse momento, antes de ir embora, antes de nós orarmos, glorificar o Senhor por cada um destes, em nome de Jesus. Buzina aí, glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Leva-nos, Senhor, em segurança. Abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Seja conosco durante essa semana, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado por meio, Senhor Deus, do nosso clamor a Ti, da nossa intimidade contigo e da nossa santidade em Tua presença. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.